Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. A palavra de hoje fica no livro de Samuel. 1 Samuel, capítulo 3. Deus aparece a Samuel. Então o Senhor Deus chamou: Samuel, Samuel, estou aqui. Respondeu ele. Então correu para onde ele estava e disse: O Senhor me chamou. Estou aqui. Mas ele respondeu: Eu não chamei você. Volte para a cama. E Samuel voltou. Então o Senhor Deus tornou a chamar Samuel. O menino se levantou, foi aonde estava ele e disse: O Senhor me chamou. Estou aqui. Mas ele tornou a responder: Eu não chamei você, filho. Volte para a cama. Samuel não conhecia o Senhor, pois o Senhor ainda não havia falado com ele. Aí o Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi aonde ele estava e disse: O Senhor me chamou. Estou aqui. Então ele compreendeu que era o Senhor que estava chamando o menino e ordenou: Volte para a cama. E se ele chamar você, outra vez diga: Fala ao Senhor, pois o teu servo está escutando. E Samuel voltou para a cama. Então o Senhor veio e ficou ali. E como havia feito antes, disse: Samuel, Samuel, fala, pois o teu servo está escutando. Respondeu Samuel. E o Senhor disse: Vou fazer com o povo de Israel uma coisa tão terrível que todos que ouvirem a respeito disso ficarão apavorados. A palavra de hoje, né? O título é Deus aparece a Samuel, né? Samuel, a gente sabe que Samuel era um milagre. Samuel nasceu de uma mulher que era estéril, né? Uma mulher que não tinha filhos, não podia ter filhos. E quando ela orou a Deus, né? O Senhor ouviu a oração dela. O Senhor ouviu a humilhação que ela passava, a mãe de Samuel. E Samuel foi gerado. E Deus já tinha feito um milagre na vida dele quando ele foi gerado, né? Porque era de uma mulher estéril. E ele tirou a vergonha daquela mulher. Porque aquela mulher era muito humilhada, a mãe de Samuel. Ela era muito humilhada, envergonhada pela outra mulher, né? Do marido dela. Porque naquele tempo os homens tinham muitas mulheres. Casavam com muitas mulheres. No Antigo Testamento, né? Para ter uma grande geração, né? Uma grande herança, ter muitos filhos. Então, Deus chamou Samuel porque Samuel nasceu para ser usado por Deus, né? Aqui na palavra do Senhor fala que os filhos de Eli, eles se corromperam. Eles pecavam. Como como as outras pessoas pecavam, eles pecavam igual ou pior, né? Porque eles eram filhos de Eli. Ele cuidava do templo, né? E ele seria o quê? Um exemplo para as outras pessoas. Mas os filhos dele envergonhavam. Então Deus chamou. Deus conhece o coração. Deus conhece a intenção das pessoas. Deus chamou Samuel para ficar no lugar deles, dos filhos de Eli, e no lugar de Eli também. Porque Eli, lá nos próximos capítulos, vai mostrar que Eli morreu, né?
Os filhos dele não poderiam ficar no lugar dele cuidando do templo, porque os filhos dele já eram corrompidos. Deus chamou uma criança, um menino. Apesar de ser criança, ele ouviu a voz do Senhor. Ele não sabia que era Deus que estava chamando ele, porque ele ainda não tinha um encontro com Deus, né? Ele ainda não tinha tido a experiência com Deus. Mas Eli falou para ele que ele, quando escutasse a voz chamando ele, que ele falasse: estou aqui. No nosso tempo, muitas pessoas são chamadas. Muitas pessoas como Samuel, quando ele está sendo gerado, ele gera um milagre. Muitas pessoas de hoje também estão sendo geradas, foram geradas. Elas são um milagre também. Mas elas têm que ouvir a voz do Senhor. Samuel ouviu a voz de Deus. Ele obedeceu a voz do Senhor Jesus. E aí é que foi na infância. Mas a gente sabe que Samuel foi um grande profeta perante Deus. Deus usou muito Samuel, até no dia que ele morreu. Até no dia que Deus tirou Samuel da terra, ele foi usado por Jesus. Ele foi usado por Deus. Ele foi um homem, ele foi um profeta. Deus revelava as coisas para ele e tudo se cumpria. E ele foi criado no templo, mas ele não se corrompeu. Porque os filhos de Eli, eles também conviviam com Samuel. Samuel, como ele era uma criança, né? Ele poderia o quê? Ter fraquejado, ter se corrompido. Porque ele era o mais fraco ali, porque ele era uma criança. E as crianças, a gente sabe que algumas vezes as crianças são manipuladas, né? Ele poderia ter sido manipulado pelos adultos, pelos erros dos outros, né? Como ele viu o erro ali naquele lugar, ele poderia dizer: se eles fizerem, eu posso fazer também, não tem nada não. Certamente não acontecerá nada. Mas ele ouviu, ele continuou puro, né? Samuel, e o Senhor o usou na infância. E quando ele cresceu, o Senhor também usou Samuel. Na palavra de Deus diz que ele ficou muito abismado quando o Senhor usou Samuel para aquela profecia. Porque ele aqui está na palavra do Senhor: Samuel, meu filho, estou aqui, respondeu ele. O que foi que Deus lhe disse? Perguntou Eli. Não esconda nada de mim. Deus o castigará severamente se você não me contar tudo o que ele disse. Então Samuel contou tudo, sem esconder nada. E ele disse: Ele é Deus, o Senhor, que ele faça tudo o que achar melhor. E Samuel cresceu. O Senhor estava com ele e fazia tudo o que Samuel dizia que ia acontecer. Assim todo o povo de Israel, do norte ao sul do país, ficou sabendo que Samuel era de fato o profeta do Senhor. O Senhor continuou a aparecer em Siló, onde havia se revelado a Samuel e falado com ele. E a palavra de Samuel era respeitada por todo o povo de Israel. Ele sabia, ele tinha experiência que se Deus já estava usando Samuel, é porque a missão que ele tinha já tinha passado, já tinha se acabado. Que ele também já estava velho, né? Ele já não era mais jovem. Jovem eram os filhos dele, mas os filhos dele não queriam nada com Jesus. E a palavra do Senhor diz que ele morreu. Como está aqui, né? Ele morreu e os seus filhos
também morreram. E Samuel ficou, né, no seu lugar. A missão de Eli acabou. No nosso tempo também, muitas pessoas vão envelhecendo. Todo mundo envelhece. A missão daquelas pessoas vai se acabando, né? Elas morrem, mas fica o Samuel no lugar. Mesmo que o nome não seja esse, sempre fica um Samuel num lugar de profeta. Deus sempre, quando um profeta se vai, o Senhor levanta outro. Na nossa geração, Deus tem levantado muitos profetas. Deus tem usado muitas pessoas, crianças, jovens, adolescentes, pessoas de todas as idades. Deus usa quem Ele quer. Deus conhece o coração do homem. Ele usa quem Ele quiser na hora que Ele quiser. Só falta as pessoas, como Samuel, aconteceu com Samuel, ouvirem a voz do Senhor. Samuel ouviu a voz do Senhor. Ele só não reconheceu porque ele ainda não tinha um particular com Deus. Ele ainda não tinha tido um privado. Mas ele ouviu a voz do Senhor. E hoje tem algumas pessoas que estão ficando surdas para as coisas de Deus. Estão ficando surdas, cegas. O diabo tem tentado cegar, fechar os ouvidos espirituais, colocar amarra nos pés, nas mãos, colocar amarra nos pés para não chegar mais na igreja, amarrar as mãos para não orar, não interceder, para não fazer o bem. Às vezes a pessoa fica cega espiritual também, é porque ela fica olhando aquilo que não é pelo olhar. Fica olhando coisa que não é pra olhar na televisão, na internet, ao vivo também. Fica escutando o que não é pra escutar. Você sabe, né? O mal entra quando as pessoas dão lugar. Então a gente não pode dar lugar. A gente não pode dar lugar. A gente é um ser humano, a gente falha. Mas a gente, quando erra, a gente tem que pedir perdão a Deus e se consertar. Para Deus nos renovar, porque Jesus sempre foi fiel. O Senhor nunca quebrou a aliança. Deus nunca vai quebrar, porque Deus é fiel. O homem, muitas vezes ele cai, ele erra. Mas se ele se levantar, se o homem pedir perdão a Deus, o Senhor continua o projeto dele nas nossas vidas. As pessoas vão continuar sendo Samuel. Elas não serão como infelizmente foram os filhos de Eli. A gente tem que procurar ser Samuel. Não ser um profeta famoso. Samuel foi famoso naquela época. Não ser tá em destaque, não. A gente tem que procurar ter amizade com Deus. Samuel foi um grande amigo de Deus. Amizade, intimidade com Deus. Deus usou Samuel para ungir Saul, né? A gente sabe, para ungir Davi também. E muitas outras questões sobre o povo de Israel. Deus usou Samuel para resolver. E muitas profecias Deus usou Samuel para revelar naquele tempo. A gente possa ser mais como Samuel, procurando a santidade como ele procurou, procurando fazer a diferença. Mesmo dentro do templo, a gente sabe que tinha o filho dele que era corrompido. No nosso tempo também muitas pessoas corrompidas, mas a gente não pode ser manipulado por elas, a gente não pode ser contaminados, a gente não pode ir pela mente das outras pessoas, pelo exemplo das pessoas más. A gente tem que sempre procurar o bem. Se alguém te fez o mal, a gente coloca na mão de Deus. Deus vai nos fazer justiça. Deus é justo, Deus é juiz. E a gente não guarde mágoa em nossos corações.
Essa foi a palavra de hoje. Muito Samuel. Tem muitas pessoas que são Samuel. Na nossa geração e na geração que ainda vai vir, Deus ainda está gerando muitas pessoas que são um milagre. Deus ainda está gerando. Mas a gente não pode ficar surdo para a voz de Deus. A gente tem que ter amizade com Deus. A gente tem que ter um particular com Deus cada dia. A gente tem um particular com Deus todos os dias. Porque se Deus levar, como Deus levou, como eu falei de Eli, Deus levou Eli, ele já estava velho. Mas ele morreu de repente. Se Deus levar a gente de repente, a gente sabe que a gente é salvo. Porque a gente tem amizade com Deus, intimidade. Todos os dias, todos os minutos de nossa vida. A gente não sabe o dia do amanhã. A gente só sabe. A gente faz planos para amanhã, o que a gente vai comer amanhã, o que a gente vai vestir, o que a gente vai fazer. Vai para a escola, vai para o trabalho, vai para a igreja, vai. A gente faz planos. Mas se aquele plano vai se cumprir, Deus é que sabe. Se Deus tirar de repente, que a gente não sabe o plano de Deus, a gente tem que procurar ser como Samuel para a gente ser salvo. Não idolatrando. Porque a gente é cristão, a gente não idolatra os profetas, os servos do Senhor. A gente idolatra Jesus. Que a gente possa seguir o exemplo. Nenhum servo é igual ao outro. Mas a gente tem que seguir o exemplo dos servos que são fiéis a Deus. E que a gente possa ser fiel a Deus cada dia mais. Eu e você, a nossa geração e a geração futura. Essa foi a palavra de hoje. Fica no livro de 1 Samuel, capítulo 3, né? Se inscreva, comente, dê seu like e seja abençoado em nome de Jesus. Amém. Que a gente possa ser Samuel e escutar a voz do Senhor claramente em nome de Jesus. Que a gente não tenha dúvidas que é a voz do Senhor Jesus.